Que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Nós estamos no nosso podcast diário e eu gostaria de dar continuidade à mensagem de ontem, mas é claro que antes de você ouvir a mensagem, coloque aí o seu like, deixe nos comentários de onde você está ouvindo a mensagem, compartilhe com mais pessoas a mensagem de hoje e quem não é inscrito, se inscreva. O nosso canal no YouTube, ele vai agradecer e a plataforma do YouTube vai deixar você informado em primeira mão de mensagens novas do nosso canal. Bem, hoje eu gostaria de falar com você acerca de exemplos de pessoas que tiveram atitudes de vencedor. Ontem falávamos sobre essas atitudes. Hoje vamos falar sobre pessoas que tiveram essas atitudes, que foram conhecidas mais pelas suas atitudes em momentos difíceis do que das suas gloriosas vitórias. Porque nas vitórias, normalmente, as pessoas se comportam de maneira suave, de maneira leve ou eufórica, mas dificilmente você vai ver uma pessoa vencendo e ela se mostrando de forma assim grosseira, estúpida ou até mesmo agindo de forma completamente fora dos padrões, porque a pessoa de fato venceu, conseguiu o que queria, o que tanto desejava. Então você não vai perceber num vencedor, numa pessoa que conquistou algo, uma atitude impensável, como por exemplo, ela se mostrar extremamente frustrada ou extremamente enraivecida, né? Aborrecida, chateada. Mas o sujeito, quando ele vence, ele tem aquela atitude de plena euforia ou ainda de plena paz e alegria. Agora, o comportamento dessa pessoa, quando ela está diante de perdas, diante de dificuldades, diante de falhas até mesmo pessoais, é que faz toda a diferença. Eu tenho como exemplo Davi. Davi foi um homem que Deus o escolheu. Através do profeta Samuel, Deus foi até a casa de Davi e diante dos irmãos, dentre os irmãos, Deus escolheu Davi como homem que seria usado por ele. E aí Davi, ele se manteve naquela fé dele, naquela humildade dele, até que estivesse preparado para herdar o que era seu por direito, que no caso era o trono. Davi, ele passou muito tempo depois da consagração, da escolha, ele passou naquela vida simples, porém, ele não perdeu a fé, ele não perdeu a confiança, ele não perdeu a fidelidade em Deus, ele não perdeu a obediência em Deus. E aí Deus, no momento oportuno, quando ele estava preparado, Davi herdou. Primeiro, ele passou a ser o rei de Hebrom e no futuro, o rei de Israel. Veja que Davi, ele percorreu um processo. Ele passou a ser pajem, né? Passou a ser auxiliar de soldados. Ele, mesmo vencendo Golias, ele não foi ali, depois de vencer Golias, enaltecido a chefe de alguma coisa, não. Ele primeiro se tornou auxiliar de um soldado, depois ele veio a se tornar um soldado, depois capitão, depois um general ali do exército de Saul, rei de Israel na época. Depois ele tornou-se genro do rei, depois ele foi perseguido pelo próprio rei, inclusive, que colocou ali em dúvida a sua fidelidade. E mesmo Davi provando por inúmeras vezes que ele era fiel ao rei, ele sofreu muito na mão do rei, que inclusive era o seu sogro. Davi, ele teve perdas, ele teve perseguição no decorrer da sua trajetória,
ele teve que acolher a família no pior momento da vida dele, mas ele se mostrou caloroso e acolheu a família. Davi, ele teve derrotas, como quando invadiram a cidade de Ziglag e queimaram a cidade, atearam fogo em suas casas, levaram seus filhos, levaram os filhos do povo, e Davi teve ali uma grande derrota, mas ele, diante de Deus, ele tomou uma atitude de consultar Deus, e Deus disse para ele que ele poderia ir atrás dos inimigos, que Deus lhe daria vitória, e ele trouxe ali sãos e salvos seus familiares. Davi, ele reinou, como eu já disse, sobre Hebrom e depois sobre todo Israel. E ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E é mesmo diante de falhas que no decorrer da caminhada Davi cometeu, como foi o caso do adultério e também quando ele planejou a morte de um homem, pelo fato dele ter solicitado a misericórdia de Deus, recorrido à misericórdia de Deus, ter se arrependido do mal que havia planejado em fazer e o mal que ele fez, Davi, ele alcançou misericórdia. A verdade é que muita gente, diante de uma perda, ela sai da presença de Deus, diante de uma perda financeira, de uma perda de um ente querido, de uma perda financeira, crise familiar, ela sai da presença de Deus. Diante de um pecado, quantas pessoas que, quando elas cometem um erro, ao invés de ela recorrer à misericórdia de Deus, à benevolência divina e se consertar e continuar na caminhada, elas se afundam até o pescoço no pecado e saem da presença de Deus. Então, as atitudes de uma pessoa diante daquilo que ela está vendo como adversidade é que realmente fará dela um vencedor. Vamos orar? Vamos falar com Deus? É momento de oração. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, a gente vê como exemplo de Davi, que tendo demonstrado uma atitude ou atitudes de muita, mas muita, meu Deus, humildade. Ele que se mostrou resiliente, ele que se mostrou muitas vezes resiliente. Sim, meu Pai, uma forma de se refazer, mesmo diante de golpes que a vida lhe deu. Mas Davi, ele nunca desistiu de estar com Deus. Que essa pessoa também, ela tem atitudes diante de perdas, diante de falhas, diante de problemas, diante de situações, de acontecimentos e até diante dos seus próprios erros. Que ela nunca desista de estar perto do Senhor. O Senhor a fortaleça, que o Senhor abençoe essa água, no momento que ela beber essa água, ela seja fortalecida em Deus, no nome de Jesus. Amém. Beba dessa água agora, seja fortalecida em Deus e olha, compartilha com muita gente essa mensagem de hoje, deixa o seu like e até amanhã. Um forte abraço em nome de Jesus.